Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar para meditar um instante a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir neste dia em que celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Por isso, o símbolo de Deus Pai para nós hoje é o símbolo do amor. Deus nos ama e quer nos salvar, simbolizado pelo coração ali atrás. O amor de Deus quer nos fazer alcançar a eterna morada, o reino dos céus e a salvação. Assim, a função de Deus Pai, que é um ser puramente criador, é também um ser que abençoa as nossas vidas e nos quer na salvação. O Espírito Santo, o próprio nome diz, é para santificar nossas vidas, para também alcançarmos a salvação, simbolizado ali pelo pombinho. Claro que o Espírito Santo não é um pombinho, ele só veio num voo rasante, como em forma de pomba, um voo de pomba, e repousou sobre Jesus Cristo e sobre as nossas vidas. E é claro que a expressão do Espírito Santo é a santificação de Jesus Cristo. A expressão dele é própria da cruz, quando ele morreu para nos salvar, perdoar nossos pecados e ressuscitou para abrir para nós as portas da salvação. Jesus Cristo também quer a salvação da humanidade, pela remissão dos pecados, pelo perdão dos pecados. O Espírito Santo quer a salvação da humanidade, santificando as nossas vidas. E Deus Pai quer a salvação de todos os seus filhos e filhas, pelo dom da criação, o dom da vida e o dom da bênção. Assim nós temos 3 pessoas, um só Deus. É assim porque Deus, em seu mistério de salvação, para se revelar a nós, escolheu ser desta forma, para que todos compreendessem esta caminhada de fé, para que todos pudessem ter fé para alcançar um dia a salvação e a vida eterna. Não por merecimento nosso, mas Deus é quem quis assim para se revelar a nós. Um só Deus, onipotente, misericordioso, criador, santificador, porém 3 pessoas, cada um com a sua função. A pessoa de Deus Pai, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Filho Jesus Cristo. Assim é que nós chegamos então à liturgia da palavra de hoje, na primeira leitura do livro do Deuteronômio, nome difícil, um dos 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro do Deuteronômio, de Levítico e Números. Formam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, os livros sagrados também para os judeus, assim, que coordena toda a vida do mundo judaico. No livro de Deuteronômio, o nome difícil, significa revisão das leis, ou olhar novamente para as leis. Isso porque no livro do Êxodo, que antecede o livro do Deuteronômio, Moisés já havia passado as leis para o povo de Israel, assim que eles saíram do Egito para alcançar a Terra Santa. Porém, nessa trajetória, nessa caminhada, o povo foi se esquecendo de Deus, foi deixando Deus de lado, voltaram a errar, voltaram a pecar.
Então Moisés se dirige novamente a Deus, pedindo misericórdia pelo povo, e Deus vai se dirigir a Moisés com as palavras de hoje: não deixe que o meu povo esqueça que eu sou um Deus único, verdadeiro, Senhor dos céus, Senhor da terra, e que vos prescrevi estes mandamentos para que eles possam se voltar para mim, voltar o coração para Deus. Então o que Deus está pedindo na primeira leitura? Que todos nós lhe sejamos obedientes e fiel. Ou seja, que nós possamos ser um povo que vai cumprir as suas ordens, seus mandamentos, que vai conseguir amá-lo, respeitá-lo, que vai conseguir compreender que só existe um Deus e não há outro. Um Deus que nos concedeu a vida e abençoou esta vida. Portanto, a primeira leitura recorda para todos nós que Deus é um Deus criador da vida e Ele a cada dia vem abençoar esta nossa vida para podermos um dia alcançar a herança que Ele mesmo nos prometeu, de salvação, de vida eterna, de que nós habitaríamos o seu reino. É assim que na segunda leitura para nós hoje, na carta de São Paulo aos Romanos, o que Paulo vai dizer? Que é por graça e dom do Espírito Santo que habita em nós, que nós somos capazes agora de buscar esta salvação que Deus nos prometeu. É o Espírito Santo que ilumina os nossos passos, nossa vida, nossa fé, para nos fazer ser fiéis a Deus e não nos esquecermos dele jamais. É assim que o Espírito Santo vai agir em nós, por santificação de nossas vidas. E aí o autor sagrado Paulo ainda vai dizer que o Espírito Santo, fazendo com que todos nós nos tornemos novamente filhos de Deus, se somos filhos, somos também herdeiros. E aí ele vai recordar que todos nós somos co-herdeiros pela graça do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus é o Filho verdadeiro de Deus, é o Filho unigênito de Deus, ou seja, a herança é sempre do Filho. Mas por graça e dom do Espírito Santo, Deus nos acolhe como verdadeiros filhos e filhas, e agora nós também nos tornamos herdeiros desta promessa de Deus, herdeiros do reino dos céus. Assim, temos que compreender que diferente desta vida terrena, alguns poderão dizer hoje à noite ou amanhã, vamos trabalhar porque nós não nascemos herdeiros, não é assim? Tem que trabalhar para adquirir a herança. Mas a nossa relação com Deus Pai não, ela é diferente. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, Deus nos acolhe como filhos e filhas e sem nenhum esforço nosso agora, Ele garante esta herança. Garante que todos nós recebemos uma promessa de que herdaremos o quê? A vida eterna lá nos céus. E assim Jesus Cristo também nos acolhe na cruz e na ressurreição como verdadeiros filhos de Deus. Então, diferente da nossa caminhada terrena, Jesus Cristo não briga pela herança, porque quando tem que dividir herança nessa vida terrena, é uma desordem toda na família, vem as divisões, vem as brigas, vem ali a inimizade e cada um quer crucificar um ao outro. Com Jesus Cristo é diferente. Ele nos oferece a herança gratuitamente. Como que Jesus nos oferece a herança de Deus Pai? Perdoando os nossos pecados, nos dando acesso livre ao perdão de Deus, para um dia podermos sim herdar o reino dos céus. Então é pela graça agora do Espírito Santo que nós somos conduzidos a esta realidade de sermos filhos de Deus, de sermos herdeiros de Deus e de sermos co-herdeiros em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Santíssima Trindade agora, na pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa, não é um pombinho, a pessoa do Espírito Santo garante para todos nós esta caminhada santa de fé para santificar nossas vidas e fazer com que dignamente todos nós sejamos herdeiros da salvação, da ressurreição, da vida eterna, do reino dos céus. É o Espírito Santo que vai então conduzir a igreja. Porém, nós temos que entender que nós não nascemos com o Espírito Santo. O Espírito Santo existe na Santíssima Trindade, mas para que nós possamos ter o Espírito Santo presente em nossa vida, nosso corpo, tem que receber a graça do santo batismo. É pelo Espírito Santo, pelo batismo que o Espírito Santo vem habitar nosso corpo. Assim o nosso corpo se torna morada de Deus e nossa alma, que também significa vida, se torna ali então aquela que vai hospedar o Espírito Santo neste corpo. O corpo continua sendo mortal, o corpo continua sendo pecador, mas mesmo assim Deus quer habitar nele. E nós temos o Espírito Santo habitando em nós
pela graça do santo batismo. Sem o batismo, nós temos a proteção à luz do Espírito Santo, mas com o batismo ele vem habitar em nossas vidas para não nos deixar perambulando por aí na vida, peregrinando por aí na vida, sem a presença de Deus. Então o Espírito Santo existe sem o batismo, mas pelo batismo ele vem habitar o nosso corpo. Quando vocês foram batizados, vocês receberam o Espírito Santo. Assim, resultado então para nós agora no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus ressuscitado aparece novamente aos seus apóstolos, diz para eles seguirem para uma alta montanha, e por lá Jesus aparece para eles, alguns se prostraram com o rosto por terra, ficaram com medo, outros ainda ali duvidaram, mas Jesus então dirigiu as palavras a eles e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide e fazei todos os povos discípulos meus. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então vejam agora, se a primeira leitura, Deuteronômios, falou de Deus Pai, a carta aos Romanos falou do Espírito Santo, o Evangelho agora está falando de Jesus ressuscitado, para garantir a todos nós que essa presença da Trindade Santa para as nossas vidas nos garante um caminho de salvação que irá nos conduzir para o reino eterno. Porém, tem ali as obrigações. Não é simplesmente pensar assim, que beleza, né? Agora recebi a herança, deixa eu cruzar os braços e esperar o dia da herança chegar até as minhas mãos. Mas vejam que não é bem assim. Na primeira leitura, Deus Pai pediu para que aqueles que são herdeiros, ou seja, aqueles que vão receber a herança, cumprirem os mandamentos. Não é só esperar a herança, não. Na segunda leitura, São Paulo observou muito bem que aqueles que são filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo, precisam viver na santificação do Espírito Santo. Ou seja, não é uma vida de pecado que te faz herdeiro, mas é uma vida da presença do Espírito Santo em você. E agora no Evangelho, Jesus dá várias ordens aos seus discípulos, seus apóstolos. O que acontece ali? Jesus aparece no meio deles, vai dizer que eles também são verdadeiros discípulos, pela graça do Espírito Santo, vai pedir para eles anunciarem o Evangelho, vai pedir para que eles possam batizar todos os povos e pedir que eles façam todos os povos discípulos dele. Essa é a nossa missão de batizados. Não é só cruzar os braços e ficar esperando um dia a herança chegar. Ou seja, temos que fazer a nossa parte. Então, o que Jesus Cristo está ordenando ali aos seus discípulos e aos seus apóstolos? Ele está ordenando que agora que cessou o batismo de João Batista, vamos recordar aqui, João Batista batizava no Rio Jordão, todas as pessoas que procuravam o batismo, João Batista mergulhava lá no Rio Jordão, depois tirava essas pessoas do Rio Jordão e indicava para eles um batismo de conversão, de mudança de vida, dizendo: o Senhor está próximo. Mas João Batista vai dizer assim: depois de mim vai vir um que é mais forte do que eu não sou digno nem de abaixar para desamarrar as sandálias dos pés dele. Ele é quem vai batizar vocês com o fogo e com o Espírito, ou seja, com a fé e com o Espírito Santo. O que acontece então? Depois que Jesus veio, cessou o batismo de João Batista e agora começa o batismo de Jesus. O batismo de João Batista era só de conversão, de mudança de vida, mudar de caminho. O batismo que a igreja oferece para vocês não é o batismo de João Batista, não. O batismo que a igreja oferece a vocês é o batismo de Jesus, que ordenou aos apóstolos: ide ao mundo inteiro, anunciar o evangelho a toda criatura, ensinai todos a observar o evangelho e fazei todos discípulos meus, batizando-os como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está vendo a diferença agora com o batismo de João Batista? Ele pedia só conversão. O que Jesus pede? Ele nos pede adesão na fé. Ele nos pede que sejamos discípulos. Ele nos pede que nós possamos anunciar o evangelho a toda criatura. Ele nos pede unidade nesta caminhada cristã. Nós somos família nesta caminhada cristã. E ele confere, pela graça do batismo e pela ação apostólica e evangelizadora, o que ele confere? A presença em nossas vidas de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo de João Batista lá no Rio Jordão tinha isso? Não tinha. Está vendo a diferença agora? E aí agora podemos compreender o porquê de nós batizarmos as crianças.
O batismo de João Batista era para os adultos que sabiam o que é conversão. O batismo de Jesus é para sermos discípulos, receber a presença do Espírito Santo, formarmos família e termos a presença de Deus em nós. As crianças conseguem assim? Conseguem, porque Deus não escolhe idade. Ele pode habitar a vida até mesmo dos recém-nascidos com a graça do Espírito Santo. Ele consegue, por sua bênção, fazer com que as crianças pertençam a esta família cristã. E ele consegue, com a nossa adesão na fé de sermos seus discípulos, de que todos nós iremos anunciar, até mesmo para as crianças, este caminho que nos faz chegar ao reino dos céus. Não é só conversão, é a bênção e a graça de Deus em nossas vidas, dos recém-nascidos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos, dos casados, dos solteiros, para toda a humanidade. Deus garante a sua presença, ou seja, Deus não escolhe idade para habitar nossas vidas. É disso que Jesus está falando no Evangelho. Ele está enviando os seus apóstolos e a todos nós para anunciar esta presença de Deus, não só no meio de nós, mas em nossas vidas. Porém, amados irmãos e irmãs, para sermos estes herdeiros de Deus, que irão herdar um dia o reino dos céus, nós temos que fazer a nossa parte. Porque senão, em vez de receber a herança, que é o reino dos céus, nós podemos ser deserdados, ou seja, perder a salvação. Se nós não fizermos nossa parte neste mundo, nós não receberemos a herança, a promessa de Deus. Embora nós temos que fazer muito pouco, porque o reino dos céus já está pronto, ninguém vai brigar por ele, basta seguir os ensinamentos da Sagrada Escritura, basta seguir os ensinamentos dos mandamentos, basta seguir os ensinamentos do Evangelho, basta viver uma vida onde o Espírito Santo santifica a sua caminhada, e assim você não vai ser deserdado do reino dos céus, mas você receberá, como recompensa de seus atos, a salvação, a vida eterna, a ressurreição, a casa de Deus preparada com carinho, aguardando um dia a nossa chegada. Façamos de tudo, pela graça da Santíssima Trindade, que revelou o seu reino a nós, para que possamos alcançá-lo. Façamos de tudo em nossa vida, para não perdermos a bênção de Deus Pai, que quer a nossa salvação, a bênção dele em nossas vidas. Façamos de tudo em nossa vida para não perdermos a santificação do Espírito Santo, mas procuremos agir conforme a vontade e a bondade de Deus que derramou o seu Espírito Santo em nossas vidas. E façamos de tudo em nossa vida, desde o nosso despertar até o nosso anoitecer, para que venhamos a pedir o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu, nos perdoou, que agiu com misericórdia para a nossa salvação, a salvação da humanidade, para contemplarmos em nós a presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. E assim possamos um dia habitar a eterna morada para servirmos fielmente à Santíssima Trindade. Assim eu convido vocês hoje, nesta solenidade, a ficarmos em pé e hoje na nossa profissão de fé, lá no número 11 do folheto, o símbolo niceno-constantinopolitano, nós iremos rezar assim. As mulheres iniciam para nós, acompanhando a comentarista, e nós, homens, rezaremos o que está em negrito. Então, as mulheres iniciam, por favor. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Os homens, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
e de novo há de vir em sua glória. para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Na certeza de que o Senhor nosso